preparado para uma dica rapidinha? É o seguinte, ó. A gente tem uma memória que é uma memória de curto prazo. Essa memória, ela consegue armazenar uma certa quantidade de informação, às vezes até bastante coisa, mas rapidinho ela se esvazia. Então é o seguinte, a dica é, sempre que você tiver acesso a uma nova informação, sempre que você tiver uma aula, por exemplo, você deve dar um jeito de separar uns 10 minutos para cada aula de 1 hora e dar uma revisada, se debruçar sobre aquela informação, degustar tudo aquilo que você teve, selecionar informações, marcar informações, alinhar informações com outras informações a respeito daquela novidade que você teve, tá entendendo? Se você fizer isso, a chance dessa memória sua nova, dessa informação nova ficar na sua cabeça por mais tempo é infinitamente maior. Então se acostume a fazer isso. Crie o hábito de, ao ter aulas, separar um tempo no mesmo dia para rever a informação. Você não está estudando, você só está dando um jeito de guardar essa informação para sempre na tua mente. Tá bom? É isso aí. Tchau, tchau. É isso. Vamos dar mais uma dica rapidinha? Uhul! Parece que a moçada tá gostando, então vamos continuar com esses vídeos enquanto o pessoal me tolerar assim. Uma dica bem legal que você tem que ter em mente é que quando você entra numa empreitada, seja ela qual for, e aqui nós estamos falando de uma dessas que você vai dedicar o teu futuro ao resultado de um bom trabalho do teu estudo. Por exemplo, passar num concurso público, concluir a tua faculdade. Quando você entra numa jornada dessa, você tem que ter separado algum tempo, tem que saber que você vai ter consistência ao fazer aquilo, caso contrário não vai dar certo, e tem que ter em mente que você tem que ter algum dinheiro para investir, porque você vai precisar comprar algum material, você vai precisar se deslocar de repente para algum lugar diariamente, então você vai ter gasto de transporte, você vai ter gasto de alimentação, ou seja, é preciso fazer um planejamento. É como qualquer outro projeto, só que esse projeto teu é um projeto que está dependendo só de você, você vai estudar para vencer na vida, é isso que você tem que fazer. Porque tá só na tua mão, não depende de ninguém, isso não é 10, só depende de você, só depende de você. É isso aí, um abraço, tchau, tchau. Oi, essa dica é pra você que vai ter na tua prova uma redação. Redação é o tipo de negócio que se você não tiver uma quantidade muito grande de palavras na tua cabeça, se você não souber trabalhar direitinho com as ideias que passam pela tua mente, fica difícil demais você expor tudo isso em palavras. Então a dica é que você leia bastante. Só que pra você ler, você precisa criar um hábito. E é muito fácil falar assim, olha, pega livros e começa a ler. Não, não funciona assim. Porque você não vai gostar de estar fazendo aquilo e quando a gente não gosta, você sabe como é que é. Não funciona. Então é assim, ó. A dica é a seguinte, procure por um material que tenha, que chame pelo teu interesse. Seja lá qual for. Sabe, você gosta de games? Então leia um livro que fale sobre games. Pra ver se aquilo mantenha a tua atenção. Aos poucos, você vai criando um hábito. E é tudo que você precisa. O hábito da leitura. Ter paciência. Ler um parágrafo após o outro. Tá bom? Isso vai te ajudar demais. E você vai fazer boas redações. É isso que você quer. Um abraço. Tchau, tchau. Não se iluda acreditando que você está estudando só porque você está indo para a escola todos os dias. Isso não é suficiente. Você não está estudando, você está compreendendo, você está aprendendo novas coisas. É preciso estudar. E estudar é uma coisa que você vai fazer lá na tua casa. Estudar é uma coisa que você faz sozinho. Não adianta pensar de outra forma. Na sala de aula, o que você está fazendo é entendendo tudo aquilo que o professor está passando para você. E faça isso bem feito, para depois você arrumar um tempo lá na tua casa e estudar. Estudar. É isso que você precisa. Estudar. Tá bom? Faça um plano de estudo. Saiba exatamente como você vai estudar lá na tua casa. Você tem que saber qual matéria você vai estudar hoje. E não chegar lá na frente do teu material e pensar ali o que é que você vai estudar. Tá bom? Faça isso que isso vai te ajudar bastante. Na prova, não perca tempo com aquelas questões muito complicadas. Sempre tem uma daquelas questões complicadas pela sua frente. Você tá lendo ali as questões e de repente você se depara com uma daquelas que tá em aramaico antigo. Desencana dessas questões. Passa pra frente. Vamos atrás da próxima. Você tá querendo encontrar aquelas que dá pra fazer. Sabe, gasta o teu tempo bom, o tempo bom o tempo bom que você tem ali no começo da prova para essas questões mais tranquilas. Aquelas mais complicadas, deixa para depois. Aí você volta ali com mais calma e trabalha aquela questão. Mas no começo vamos fazer aquelas questões que dá para resolver, aquelas questões que estão tranquilas. Então, identifica aquelas que estão em aramaico antigo e sai fora, vamos para a próxima. Ao fazer uma prova, fique atento àquelas palavrinhas que podem te deixar em dúvida. Sabe aquelas palavrinhas que eles colocam pra te pegar? Aliás, pegadinha? Pegadinha é o nome que a gente dá pra aquela questão que a gente erra. Porque se você prestar bem atenção e responder aquela pergunta, você vai chamar aquela questão de questão bem elaborada. Então, esquece esse lance de pegadinha. O lance é você olhar pra palavras que possam te causar dúvidas. Palavras tipo nunca, jamais, exceto, respectivamente. Sabe, são palavras que causam problema, assinadas incorretas. Então, certifique-se de que você grifou aquela palavrinha para se lá na frente você voltar a trabalhar aquela questão, você esteja ciente daquela palavra. Aquilo é muito importante, então grife aquelas palavras. Lembre-se que para você se dar bem numa prova, você precisa entender muito bem de língua portuguesa, porque é necessário que você interprete direitinho as questões.
A gente viu numa pesquisa que foi feita aí mundialmente que nós brasileiros temos um problema sério para compreender o enunciado das questões. Muitas vezes conseguimos falar as respostas, a gente entende um pouquinho daquilo ali, tenta fazer a resposta, mas quando vai ver o enunciado, entendeu tudo errado. Para você compreender direitinho esses nheco-nheco que a língua portuguesa tem, é preciso que você leia bastante. Leia bastante. Tenta transformar tudo aquilo que você está lendo em ideias feitas com as suas próprias palavras. Isso vai te ajudar a escrever aquilo que você leu. Lembrar-se do que você leu e transcrever. Isso vai ajudar muito. Isso vai ajudar demais você. Tá bom? E tente no teu dia a dia, ao falar com as pessoas, perceber se você não está emitindo erros. Se você não está articulando certinho as palavras. Sabe? Aquele lance de falar, eu tava, que você tava. Ou você estava, ou não utilize esta palavra, entendeu? Corrija-se, perceba onde estão os problemas e acerta tudo isso direitinho. Você vai se dar bem na prova se você começar a corrigir desde já. Você não precisa saber as respostas para todas as perguntas. O que você precisa é conseguir discernir entre aquelas alternativas que você tem, qual é a correta. É diferente, é diferente. Veja, você tem 5 alternativas. Você pode até por exclusão chegar naquela resposta. Se você pelo menos conseguir entender qual resposta, qual daquelas alternativas está errada. E como é que você consegue isso? Se condicionando a resolver situações problema onde você tem que encontrar respostas certas no meio de 5 alternativas. Ou seja, respondendo provas anteriores. Passando por muitas, milhares de questões de provas anteriores. Quanto mais você fizer, mais você se condiciona a conseguir encontrar respostas certas no meio de um monte de coisa errada. Entende? É diferente de você saber todas as respostas. Se você souber, melhor. Mas se você não souber, querido, o lance é entender, é treinar para entender o que é que tá errado para sobrar o certo. No dia da sua prova, se afaste daquelas pessoas que levam um montão de material para estudar. Sabe aqueles caras que levam caderno, apostila, uma mochila cheia de coisa, despeja tudo lá no pátio e começa a estudar, feito um doido? Sabe aquele cara que fica folheando todo aquele material? Se afaste dessa gente. Sabe por quê? Esses caras muito provavelmente não sabem nem o que vai cair na prova. E você tá correndo um sério risco de você se deparar com uma informação que você nem estudou. Por quê? Porque na verdade aquele material é um material que não vai cair na tua prova. Então sai de perto dessa gente. O máximo que pode acontecer quando você fica olhando para aquilo é startar um estresse. E aí você vai ficar doidão. E aquilo faz com que você, estressado, faça uma prova ruim. E não é possível que você vai ver justamente naquele minuto que antecede a prova uma coisa que vai cair justo na tua prova. Sacou? Ei, você, presta atenção. Você deve continuar estudando o tempo todo. Sabe por quê? Algumas pessoas ficam falando pra gente que não vai ter concurso, mas vai ter sim. É só uma questão de tempo, você não deve parar de estudar. O concurso vai acontecer. Acontece que a coisa não é de imediato. Mesmo que a gente estivesse falando de um concurso que vai acontecer daqui a 5, 6 meses, isso não acontece assim imediatamente. Tem esses 5, 6 meses que você tem que se preparar, mas também tem um prazo depois disso, pra você ser chamado, pra você tomar posse. Ou seja, o concurso tem que ser o seu plano B. Você não deve se atirar de cabeça, largando toda a tua vida de lado. Você deve levar a tua vida e junto com ela esse plano seu de passar num concurso público. Mas não deixe isso pra lá. Não pense que o concurso não vai acontecer. Se o concurso fosse o mês que vem, você não estaria preparado. É bom que tenha um tempo pra você se preparar. É bom que tenha um tempo pra gente se preparar, entendeu?